orando sem cessar. Ore pela tua família, ore pelo teu casamento, pelos teus filhos, ore na igreja e com a igreja, ore pela direção da vossa igreja, os vossos pastores, ore pelas autoridades constituídas, tanto no município, no estado e em todo o Brasil. Ore pela igreja do Senhor nessa reta final aqui na face da terra contra todos os ataques ideológicos na mídia e outras tecnologias que querem corromper os nossos jovens, adolescentes e crianças. Mas tenha um altar de oração na sua casa. Por isso, nesta última lição desse primeiro trimestre, estudaremos a respeito da oração, uma das nossas armas espirituais contra os ataques e ciladas do inimigo. A oração não é somente uma ferramenta na batalha contra o mal. Ela é indispensável para uma vida cristã saudável e revela a nossa dependência para com Deus, fortalecendo-nos a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Veremos nessa lição que Jesus, o Filho de Deus, não somente deixou uma oração modelo, a oração do Pai Nosso, mas ele orou nos momentos mais marcantes do seu ministério terreno. Jesus orou antes de escolher os discípulos, nos momentos que antecederam a sua crucificação, e orou até mesmo na cruz. Ele se dedicou à oração secreta e particular, a fim de nos deixar um exemplo. Ore sem cessar. Vamos à nossa pré-aula. Fica conosco até o final e entraremos com mais detalhes em cada um desses pontos. Deus os abençoe. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical, esta a última deste primeiro trimestre, dentro desse tema maravilhoso que muito nos edificou, batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Comentarista, pastor Ezequias Soares. E essa lição 13 nos diz, orando sem cessar. E o textuário bem simples, rápido, objetivo e profundo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Verdade prática. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Nós jamais podemos deixar de orar e aplicarmos na prática diária, no quebrantamento da nossa comunicação, em nosso particular, em nosso devocional para com Deus. Estamos envolvidos dentro do ativismo eclesiástico, o ativismo secular, o ativismo das redes sociais e da comunicação rápida e fácil. Mas nesses últimos dias da Igreja na Terra, o que é imprescindível é nós aproximarmos do Senhor em solitude, de forma serena, tranquila, sem tempo para acabar a nossa oração, mas começar a falar com Ele, deleitar nele, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, deixando tudo no altar da oração. Só assim seremos revestidos e conseguiremos chegar até o final. Vamos nos aplicar à oração, orando sem cessar. A leitura bíblica em classe está em Mateus 6, 5 ao 13, onde Jesus disse, e quando orares, não seja como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e até nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. No verso 6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora ao Pai, que o vê e está em oculto, e o teu Pai, que vê e que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O verso 8 nos diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Portanto, vós orareis ao Pai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. O objetivo geral desta lição é mostrar que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos. Fato que tem ficado esquecido apenas para alguns grupos restritos de algumas irmãs, ou por que não dizer alguns irmãos, e pouco se ora, pouco se tem a reverência de chegar na igreja, dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Um dos elementos litúrgicos indispensável, a oração. A oração individual, a oração em particular e a oração coletiva, em comunhão com o corpo, a Igreja de Cristo. Os demais objetivos específicos é apresentar o conceito da oração e refletir a respeito da oração no Sermão do Monte. E, por fim, compreender o significado da oração do modelo do Pai Nosso. A introdução. A oração do Pai Nosso, também conhecida como a oração dominical, do latim Dominus, Senhor, portanto, a oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Pessoas de todas as idades e dos diversos ramos do cristianismo conhecem, pelo menos, as primeiras palavras desta oração. Muitos livros, muitas poesias, muitos hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo do apóstolo, no seu Catecismo Menor, em 1529. Isso, por si só, mostra a importância dessa oração no cristianismo. E por que não dizer esta importância de todos saberem, conhecerem, mas não ficar no esquecimento? É como respirar, é como alimento diário. A oração faz a nossa alma respirar. Se a nossa alma não respira, ela fica sufocada. E o que faz a nossa alma respirar é a oração. Porque a nossa alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma quer comunicar com o nosso Criador. Porque o Espírito Santo de Deus, que nos rege, que nos orienta, testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. E por isso precisamos falar, orar, interceder, chorar,
aos pés daquele que nos entende, compreende e nos resgatou com o teu sangue. E em breve nos levará para estar com ele. Primeiro tópico, a oração. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência para com Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade e o próprio Jesus se dedicava à oração e nos deixou esse exemplo imprescindível, pois Jesus ele orava em particular e de forma secreta, sendo ele Deus, vivia em constante oração. Imagine nós nessa dimensão carnal, mortal. Que exemplo! O que não diremos nós com respeito à oração? Por isso, precisamos nos aplicar de forma objetiva, contínua à oração. Primeiro ponto, a declaração de fé das Assembleias de Deus define como oração o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia, semana, horário ou postura de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. O ensino cristão é orai sem cessar. Não há problema para quem deseja orar de pé, prostrado em terra, de joelho. A postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus. É orar com sinceridade e estar em plena comunhão com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que nos ajuda a orar, que interpreta diante de Deus a nossa oração, mesmo que não sabemos como expressar, o que pedir, de uma forma onisciente, onipresente, o Espírito Santo interpreta aquilo diante de Deus para nos ajudar. E até mesmo os gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Ponto 2, exemplos bíblicos. A Bíblia mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4 e 26. Essa prática continuou na vida dos patriarcas Isaac e Jacó, em Gênesis 20. E a partir daí, a oração já estava presente na vida de Moisés, dos profetas Samuel, Elias, entre outros reis piedosos. Ponto 3, Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto, continuamente, e chegam a registrar algumas orações, como aquela feita no Getsêmani e também aquela em favor dos discípulos, em João 17. Todos os evangelhos mostram a oração individual do Senhor. Mateus 14, 23. Mesmo sendo Deus, Jesus estava também na condição humana. Como tal, buscava a dependência do Pai. Jesus é o maior exemplo de oração para os cristãos. E por que nós não orarmos? Não ter a nossa vida aplicada na oração de forma secreta, em particular, no nosso canto, pela madrugada, ou de manhã, à tarde, ao meio-dia, numa interação, em uma comunicação especial para com Deus. Tópico 2, a oração no Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte
para corrigir as distorções existentes naquela época sobre a oração. É necessário reconhecer nas palavras dos versículos 5 a 8 o que Jesus estava ensinando, qual prática tinha aprovação de Deus e o que era reprovado. O primeiro ponto nos fala das orações nas praças e nas sinagogas. Jesus não estava proibindo orar nas ruas, nas praças, nas sinagogas. O que os líderes religiosos da época procuravam as esquinas e os locais movimentados, onde levantavam as mãos para cima na presença das pessoas, para mostrar a elas a imagem de alguém piedoso e temente a Deus. Eram exibições para serem elogiadas pelo público com as suas falácias oratórias rebuscadas. Por isso, Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. São práticas de exibicionismo que Jesus proibiu aos seus discípulos e não as orações em público ou nas igrejas. Ele mesmo ensinava, pregava e orava nas sinagogas. Mateus 4 e 23. No entanto, estando orando, quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas 3 e 21. Ele também orou em público por ocasião da ressurreição de Lázaro. João 11, 41 a 44. O segundo ponto, a oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar estando no aposento, sozinho, em oração, no seu particular, na sua intimidade, lá no seu cantinho, no seu sofá, lá na sua sala, aquele local que você tem por costume, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta, mas significa que Deus, que é onisciente, onipresente e conhece o nosso coração. Ele verifica o nosso depósito de oração, de lágrimas, de quebrantamento, de intimidade para com Ele e nos recompensa e nos reveste de poder e de unção. Ou seja, as nossas petições e súplicas são atendidas, conforme Filipenses 4 e 6. Ponto 3. As vãs repetições. Jesus nos instruiu com essas palavras, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como gentios, ou seja, os pagãos, 1 Reis 18 e 26 e Atos 19 e 34. Há religiosos que levam horas e horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. O termo grego usado para as vãs repetições é batalogel, repetir palavras sem sentido. A eficácia da oração não está em sua extensão, nem nas repetições das palavras, pois oração é também comunhão com Deus. E a oração também acontece de forma silenciosa, em espírito, através do quebrantamento espiritual, através do gemido, através das lágrimas, através das orações em línguas estranhas, a evidência física do batismo no Espírito Santo. E por que não dizer que a oração também pode ser ouvir? Porque quando você ora, passa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, de repente você para em um quebrantamento espiritual,
seja pela madrugada ou no seu cantinho, em que hora for. Depois que você parar para refletir, você ouve, sente paz no coração e sente a decisão do Espírito Santo, o conforto de Deus e a direção, a orientação naquilo que o apraz através da oração. A oração também é ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E para isso precisamos tirar tempo de qualidade para orar, buscar ao Senhor e também ouvir a sua voz. Entretanto, a oração do Pai Nosso é usado na adoração coletiva desde muito cedo na história, continua ainda hoje em muitas igrejas. Ponto 4. Entendendo o ensino de Jesus. O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. O próprio Jesus no Getsemane repetiu as mesmas palavras 3 vezes. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos. Com certeza, essa oração não foi curta. Lucas 6 e 12. Além disso, ele nos ensina a orar sem desanimar. Lucas 18 e 1. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva desde muito cedo, na história e continua ainda hoje em muitas igrejas nos diversos ramos do cristianismo. Embora que a sua aplicação e a sua interpretação deixa a desejar. Porque quando oramos, pedimos a vontade dele sobre nós, que ele reina e que ele perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, devemos primeiro nos quebrantar e nos renunciar e aprender de verdade a perdoar e a deixar Deus ser soberano, reinando em nossa vida, em todos os sentidos e aspectos naturais do nosso cotidiano. Tópico 3, o Pai Nosso. Jesus repetia os seus ensinos em ocasiões e locais diferentes. Esses discursos são registrados, às vezes, por mais de um evangelista, e assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso. Em Mateus e em Lucas, são duas situações e locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividi-las em 3 partes: sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos perigos. Primeiro ponto, o nosso Deus. Pai Nosso é oração modelo, e isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. Vós orareis assim, no versículo 9, e não o que devemos orar. Ele continua: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa forma de se dirigir a Deus é peculiar ao Novo Testamento, pois os justos no Antigo Testamento nunca a usaram. Deus, o Criador, é o nosso Pai. A liberdade que temos de nos aproximar dele e chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima, de Abba Pai, expressão aramaica que significa papai, é um dos grandes privilégios dos cristãos. Romanos 8,15, Gálatas 4, 4 a 6. Essa bênção foi mediada por Jesus. Santificar o nome não significa tomar o seu nome santo, pois ele é santo em sua essência e natureza. Mas é o nosso dever reconhecê-lo como tal. Pai Nosso,
Tu és santo, te adoramos. É uma forma de reverenciá-lo nas nossas orações. Ponto 2, as nossas necessidades. O termo pão, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, no versículo 11, inclui tudo aquilo de que o corpo necessita. Mas só hoje e o futuro, Jesus nos ensina a sermos moderadores em nossos desejos e pedidos. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida, conforme Mateus 6, 25 ao 34, onde ele faz aquela comparação em relação aos lírios dos campos, aos pássaros, porque ele cuida de todas as coisas. E quem é, o qual um de nós, que podemos acrescentar um côvado à nossa estatura? Basta cada dia o seu mal, pois Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Mas para isso, devemos orar, buscar a sua justiça, primeiro o teu reino, e essas demais coisas nos serão acrescentadas. Todavia, precisamos também perdoar aos que fazem o mal. Mateus 13, 32 ao 35. Ponto 3, o livramento dos perigos. Essa petição ao nosso Pai, não nos induzas à tentação, mas nos livra do mal. Como que é necessário orar nessa reta final? Não nos induzas à tentação, mas livra do mal. Livra da criminalidade, do pecado, dos perigos. E isso se referia aos perigos diários da família, do casamento, dos filhos, expostos nesse mundo sedutor, corrompido, que jaz no maligno. Filipenses 2:15. É verdade que Deus não tenta as criaturas humanas, mas devemos pedir que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tal tentação. A oração termina com a doxologia, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Conclusão. Diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Note que Jesus não está mandando ninguém orar. No discurso do Sermão do Monte, ele disse: quando orares, verso 5. Isso revela que a oração já era um hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento. Salmo 55:17. De manhã, à tarde e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Vamos orar? Grandioso amado Deus, eu te agradeço, Pai, pela minha salvação. Eu te adoro, Senhor, pois Tu és tudo na minha vida. Te agradeço, Pai, por esse trimestre abençoador da batalha espiritual. Quantas lições, quantos conhecimentos que deveremos, Senhor, aplicar à nossa vida diária, à nossa família, aos nossos filhos. Te peço a bênção, Senhor, pelo meu lar, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu casamento, por esse querido ouvinte, esse querido aluno, coordenador, supervisor da Escola Bíblica Dominical, aqui na minha cidade e em todo o Brasil. Os professores, continua abençoando, Senhor, a cada departamento de ensino pedagógico da Tua igreja. Nos guarde, Pai, dessas ideologias mundanas, das heresias contra o Teu Evangelho, na reta final da igreja, os ataques terroristas e nas mídias e redes sociais.
dos nossos filhos, adolescentes e jovens. Proteja a nossa igreja, Senhor, debaixo do teu sangue, da tua palavra, e nos revista de poder e com a tua armadura, nos dando força para permanecer até o final, porque entendemos, Senhor, que através da sua palavra as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nos dê força, Senhor, para orar e buscar a tua face até o final. Obrigado por mais esse trimestre, Senhor, de aprendizado debaixo da tua presença. Amém e amém. Deus abençoe, querido ouvinte, querido aluno. Você ainda que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sino para você receber as nossas atualizações periodicamente. Conto contigo aqui no segundo trimestre para nós estudarmos as demais lições posteriores. O meu muito obrigado e até a próxima aula, trimestre novo, para a glória de Deus.